Assim como na língua portuguesa, o pronome pessoal na língua inglesa tem a função de substituir um nome. Em inglês, os pronomes dos casos reto e oblíquo são chamados subject e object. Veja, por exemplo, esta frase: ele me faz feliz. Em inglês, fica he makes me happy, onde he é o sujeito e me é o objeto do verbo to make. O emprego dos pronomes pessoais é o que você vai ver agora. E aí, moçada, tudo bem? Estamos prontos aí para aprender mais um bocadinho de inglês? Mais vocabulário, né? Mais gramática, ferramentas importantes que vão ajudar você a crescer dentro desse idioma. Que as coisas andam juntas, gramática de um lado, vocabulário de outro, principalmente para você. Claro que inglês tem muito mais que isso, mas é isso que interessa para você para encarar o vestibular, eu tenho certeza. Por que eu tenho certeza? Olha, quando você está lendo um texto, você tem que entender se ele é presente, se ele é passado, olha a gramática aí. E você tem que entender o que ele está dizendo. Olha o vocabulário aí, né? Então você aprende o vocabulário para fazer a estrutura e você vai enchendo com... Ou melhor, você aprende a gramática, né, para fazer a estrutura e você vai enchendo com o vocabulário. Então o que a gente vai ver hoje? Hoje a gente vai ver um assunto importante dentro disso tudo. E é quase que as duas coisas ao mesmo tempo, né? Vocabulário e gramática também. É gramática porque é pronome. Então aquela história de pronomes, usa para isso, usa para aquilo, isso daí é gramática. Agora, é vocabulário porque algumas dessas palavras pode ser que você não conheça. Então na aula de hoje, muita atenção, você vai estar matando aí 2 coelhos com uma cacetada só. Um pouquinho de gramática e um pouquinho de vocabulário também. Então presta atenção no que eu preparei aqui, ó, na telinha. Então eu tenho os pronomes, e os pronomes eu dividi em subject e object. Subject em inglês quer dizer sujeito, tá? Então eu tenho aqui os pronomes que servem como sujeito, né? I, you, he, she, it, we, you, they. Lembra que a gente sempre fala neles para conjugar verbo em inglês? Então, eu, você, ele, ela, o neutro, nós, vocês, eles ou elas. E depois eu tenho outros pronomes que mais ou menos têm o mesmo significado. I equivale a me, né? Eu e mim. Depois you, you. He, him. She, her. It mesmo, we, depois eu tenho us, you, eu tenho you mesmo, e they, eu tenho them. Então, qual é a diferença dessa listagem aqui do lado direito, que eu chamei de object, que serve como objeto na frase, para aquela ali, subject, que serve como sujeito? É que essa daqui eu uso nessa situação, ó, after verbs and prepositions, depois de verbos ou preposições, ou seja, como objeto na frase. Então, esses pronomes sempre vão estar tomando o lugar de pessoas ou coisas, seja lá o que for, como sujeito, ao passo que esses daqui como objeto, trocando em miúdos, fazendo uma regra assim bem simplória. Eu estou falando de pronomes que eu uso antes de verbo e pronomes que eu uso depois de verbo e preposições. Tudo bem? Então é isso daí. Vamos praticar então essa relação? Vamos ver como é que a gente usa então direitinho? Eu preparei para vocês alguns exercícios, vocês vão prestar atenção comigo. Olha aqui, ó. Replace nouns by pronouns. Então, o que é o verbo replace? É substituir. Substitua os substantivos por pronomes. Então, eu tenho Mike and I always see our friends at school. Eu tenho que achar aqui, ó, um pronome que substitua ao mesmo tempo Mike and I. E outro pronome que substitua ao mesmo tempo our friends. Que pronome que vai substituir isso tudo ao mesmo tempo? Ó, Mike and I, Mike e eu. Nós. Nós é o que em inglês? We. Tá ok? Our friends, nossos amigos, they. They é eles. Só que eu tenho que usar o they, não o sujeito, eu tenho que usar o objeto, aquele que vai depois de verbo, pelo que está lá na frase. Qual que é? Them. Então vamos voltar lá a ver a solução do problema? Olha aqui, Mike and I, eu vou substituir pelo we, nós, Mike e eu, sempre vemos nossos amigos. We always see them, sempre vemos os nossos amigos, sempre os vemos at school, na escola. Escrevendo tudo bonitinho então, para ficar bem claro para você, como é que vai ficar? We, que substituiu a Mike and I. Always see, sempre vemos, nós sempre vemos. Them, que substituiu a our friends. Então, nós sempre os vemos, vemos os nossos amigos at school. Então, we substituiu Mike and I. Our friends foi substituído por them. Esse aqui eu uso, então, para antes do verbo, como sujeito. E esse daqui, ó, logo depois do verbo see, como objeto. Tudo bem até aí?
Tudo bem, mas não está claro ainda, professor. Eu estou meio na dúvida. Dá para explicar de novo? Dá. Vou dar mais um exemplo então para você. Mais um exercício. Presta atenção, hein? Olha lá. Nesse próximo, a gente tem uma frase que diz assim: Charles sits near Mike and me. Charles sits near Mike and me. Algumas características, né? Charles, terceira pessoa. Portanto, eu tenho o uso do S aqui, olha, que é o verbo sit, sentar, mais S, sits. Então, Charles sits. Charles sits near Mike and me. Charles senta perto do Mike e eu. Então, ele senta perto de nós, não é isso? Charles, você vai substituir Charles por que pronome? Terceira pessoa do singular, não é isso? Charles é he, ele. Confere? Agora, ele senta perto de Mike and me, do Mike e eu, nós. Só que o nós, eu tenho nós, we ou então us. Qual dos dois, hein? É near que tem na frente, não é, professor? É a preposição, né? Então eu acho que é us, porque depois de preposição eu tenho que usar os pronomes da segunda relação, não é isso? Vamos ver como é que fica para ficar certinho aqui a solução? Olha aqui, ó. Charles sits near Mike and me. Charles senta-se perto de Mike e eu. Substitui Charles por um pronome, vai dar he. Substitui Mike and me por outro pronome, vai dar us. Resposta direitinho aqui para você entender, olha. He, então aqui substituindo a Charles. He sits, ele se senta perto, olha aqui a preposição, perto de quem? De Mike e eu. Então ele se senta perto de nós. Então Mike and me, numa situação normal, como sujeito, seria we. Mas depois de verbo eu uso us. Tá ok? Tá vendo como é importante? Tá vendo como é super importante você aprender pronome? Porque você não está aprendendo somente o pronome em si, a listinha. Não. Você está aprendendo também vocabulário. Eu acho que muitos de vocês não conheciam essa palavra us. Eu acho que não. Né? Muitos conheciam, mas alguns não conheciam. Agora todo mundo já conhece. A us é a mesma coisa que o we. Só que um eu uso antes de verbo e outro eu uso depois de verbo. Tá bom? Vamos fazer mais exercício? Agora, exercício de você decide. Vamos lá, olha aqui. Então eu tenho I see he ou him on the bus every day. Importante dizer que he e him querem dizer a mesma coisa, né? Ele. He e him é exatamente a mesma coisa. Só que aqui eu tenho que decidir. Sujeito é I, o verbo é see, eu estou usando depois do verbo. Daqui a pouco você vai decidir para mim qual dos dois que é o correto. Depois eu tenho he often helps me, I, with my lessons. He often helps me, I, with my lessons. Então eu tenho aqui o sujeito é he, o verbo é help. E um dos dois aqui, me e I, é o correto. Você vai decidir daqui a pouquinho para mim. Depois eu tenho please explain this exercise to us ou me, hein? Please explain this exercise to us ou me. Qual dos dois aqui que eu vou usar? Você vai prestar muita atenção e você vai ter que decidir quais os pronomes corretos aqui que a gente vai usar, tá bom? Tem mais exercício aqui pra gente ver? Não, já acabou. Eu quero que você resolva então agora comigo esses exercícios. Olha aqui, o primeiro exercício comigo, ó. I see he ou him, hein? I see he ou him. Qual dos dois que é correto? Pela presença do verbo aqui, eu sei que o correto é him. Isso. He só pode servir como sujeito, ele tem que aparecer antes do verbo, e aí o verbo recebe S. Mas aqui, depois do verbo, só pode aparecer o him. Então, eu o vejo on the bus, no ônibus, né? Não é sobre o ônibus, você não vê ninguém em cima do ônibus, né, gente? Então, on the bus, muitas vezes, às vezes a gente aprende on como sendo em cima e fica com isso na cabeça e pronto, acabado. Mas não é isso, né, gente? Então, I see him on the bus, eu o vejo no ônibus every day. He often helps me or I with my lessons. He often helps me or I with my lessons. O que eu vou usar aqui? He often helps me, porque I tem que aparecer lá, ó, antes do verbo, no lugar dele. Depois do verbo tem que ser o me. Então, ele sempre ajuda quem? Ajuda a mim. He always helps me with my lessons. E aqui eu tenho, please explain this exercise to... Please explain this exercise to... Qual dos dois que é o correto? To us. Então, por favor, explique este exercício
para nós. Se bem que, nesse caso, eu também poderia usar o me. Os dois estariam corretos, tá, gente? Por favor, explique esse exercício para mim ou, por favor, explique esse exercício para nós. Gramaticalmente, os dois estão corretos. Eu posso usar os dois numa situação dessa. Vai valer, então, do quê? Do significado que você está querendo dar, então, para uma frase em inglês. Se você quer falar, explique esse exercício para mim, explain this exercise to me. Explique esse exercício para nós, explain this exercise to us. Explica esse exercício para ele. Explain this exercise to him. Para ela, to her. E assim por diante. Tá ok? Então nós temos que seguir por aí. Agora tem mais uma frasezinha aqui, ou melhor, mais um assunto novo que eu tenho que dar para vocês aqui, que é o uso de imperativos. Então o imperativo em inglês é para você dar uma ordem, tá? Quando você quer comandar alguém fazer uma coisa. Por exemplo, abre a porta, open the door. Ou então não abre a porta, don't open the door. Vamos ver como é que se organiza o imperativo? Olha aqui comigo, ó. You come before 7 o'clock. Esse you, na verdade, é optativo, tá? Ele pode aparecer ou não. Eu coloquei ele aí para que você saiba que quando eu faço um imperativo, eu estou dando para vocês uma ordem dada à segunda pessoa, ou do plural ou do singular. Então, come before 7 o'clock. Venha antes das 7 horas. Então, para quem que eu estou dando essa ordem? Para você, venha antes das 7 horas. Ou então eu tenho que dar essa ordem para vocês, venham antes das 7 horas. Tá ok? Aqui embaixo, don't come after 7. Don't come after 7. Não venha depois das 7 horas. Não venha depois das 7 horas. Então eu tenho aqui duas maneiras, ou afirmação ou negação. Para negar, basta então eu usar o don't. Tudo bem até aí? Vamos ver alguns exemplos a mais para que você fixe essa ideia de imperativo em inglês. Olha aqui, ó. Open the window and don't close the door. Abra a janela e não feche a porta. Para você fazer a imperativa na afirmação, basta o verbo. Para você fazer a negação, use um don't na frente. Então, abra a janela e não feche a porta. Olha esse outro exemplo aqui. Don't you ever forget about this. Não se esqueça disto. Não se esqueça disto. Esse you e esse ever são duas partículas enfáticas. O you é o pronome, você está se dirigindo a alguém, e o ever, numa situação negativa, pode querer dizer, pode ser traduzido como nunca, tá? Então, nunca se esqueça disto. Nunca, você nunca deve se esquecer disso. Ou ainda, não ouse se esquecer disto, tá bom? Vamos ver mais dois exemplos aqui que eu preparei para você. Olha, do me a favor. Faça-me um favor. Faça-me um favor. Open the door and let them in. Abra a porta e deixe-os entrar. Abra a porta e deixe-os entrar, tá bom? Você tem, ó, 1, 2, 3 imperativos aqui, tudo na mesma construção. E, finalmente, smile, sorria, though your heart is aching. Sorria, mesmo que o seu coração esteja doendo. Sorria, é a ordem, é o imperativo. Mesmo que seu coração esteja doendo, tá bom? Finalizamos a aula de hoje, né, gente? Deu para aprender um pouquinho mais sobre pronomes, aqueles que você usa antes de verbo e outros que você usa depois de verbo, e aprendemos um bocadinho mais sobre frases no imperativo para você dar uma ordem. Espero que vocês tenham aproveitado um bocadinho. Na aula que vem tem mais, hein? See you!